Há 5 anos atrás, no último outono, havia um garoto que tinha desistido da vida. Ele perdeu todas as suas esperanças e vivia sem rumo algum, pois ele sofria muito bullying na escola e por conta daquilo ele resolveu sair do colégio. Ele não tinha mais amigos e nem sequer saía de casa, apenas ficava trancado dentro de seu quarto e não saía pra nada, nem sequer via mais a luz do dia. Opa rapaziada, na paz, venho humildemente apresentar a vocês o primeiro vídeo de muitos desse canal. Peço humildemente pra quem não é inscrito que se inscreva pra tá fortalecendo e dar aquele apoio. Se caso gostarem e quiserem ver algum anime aqui, comentem aí. E é claro, mete bala no like. Até que um certo dia, enquanto o garoto estava em seu quarto trancado mexendo no celular, aparece uma luz muito reluzente e de repente ele estava em um lugar muito claro, que parecia ser uma espécie de céu. Uma mulher, que na verdade era um anjo, dizia parabéns a ele. Ela completa dizendo que depois de uma validação cuidadosa, decidiram pela reencarnação do menino. O garoto ficava sem entender nada do que estava acontecendo, pois até um tempo atrás ele estava tranquilão em seu quarto e agora uma mulher diz a ele que será o próximo a se reencarnar. Então ele começa a ligar tudo o que estava acontecendo e pensa que talvez realmente possa ter morrido naquele quarto. O anjo explica para o garoto que no novo mundo que ele iria habitar, a magia era absoluta, então ela daria a ele uma habilidade overpower para facilitar a vida dele. E completa dizendo para ele aproveitar a segunda vida muito bem. O garoto então responde à mulher que naquele caso ele só queria uma coisa, ele queria apenas uma vida pacífica, pois na primeira vida ele ficava o dia inteiro vidrado em animes e jogos, e quando percebia já estava dormindo. Realmente a vida dele era muito medíocre. Enquanto o garoto estava sendo reencarnado, ele fazia seus planos para sua nova vida. Ele pensa que usaria aquelas habilidades apelona que o anjo falou para ter uma vida fácil, mesmo que fosse no mundo de uma fantasia ou não. Então ele acorda bebê dentro de um berço num lugar totalmente desconhecido. Quando ele menos espera, aparece um homem com uma coroa e uma mulher também. A mulher dizia, muito feliz para o homem, o chamando de Vossa Majestade, que aquele bebê era muito lindo e saudável. O homem diz todo empolgado que o menino realmente era muito lindo, assim como ele, e que o bebê tinha claramente uma marca real em seu peito esquerdo. Diz para Giselote, sua esposa, que realmente o filho era deles. E ela diz toda sem graça para o homem que aquilo era uma afirmação tão óbvia que ele estava fazendo, pois era claro que o bebê era filho deles. O rapaz olha para a criança dizendo que aquela mulher linda e ele, o rei, eram seus pais. O rei pede para o sujeito fazer uma avaliação mágica, para que pudesse ver qual era o nível máximo do poder do bebê. O sujeito diz que a criança havia nascido da união com a princesa da luz, que havia derrotado o rei demônio. O sujeito também diz que tem quase toda a certeza de que o bebê irá passar do nível 40, ou talvez até mesmo do nível 50. Mas quando ele menos espera, a bola de cristal dele mostra que irá apenas até o nível 2. Ele fica sem entender nada do porquê o nível ficou tão baixo assim de repente. E além de tudo isso, não aparecia nenhum elemento. Então o bebê, quando crescer, só saberia usar a magia de barreira. O rei fica boquiaberto com aquela situação, pois ele estava apostando tudo naquele bebê. O rei fica muito bravo, se perguntando como que aquela coisa tosca havia nascido dele e da princesa da luz. Então, enquanto eles estavam pensando no que deveriam fazer, eles decidem que vão dizer que o príncipe Reinhardt morreu em seu nascimento. O bebê, que na verdade era um menino e que sabia exatamente o que estava acontecendo, pensava assustado que mal ele tinha reencarnado e já iria morrer assim, sem mais nem menos, pois ele era cercado de pessoas inúteis em sua vida passada, e talvez ele tenha dado azar que nessa nova vida dele também seria rodeado de imprestáveis. O sujeito, que havia visto o poder do menino, chega para o rei e diz que talvez matar o bebê era muito precipitado. O rei, extremamente bravo, diz para o homem calar a boca e andar logo para pegar aquele bebê e descartar em uma floresta bem longe daquele castelo, e completa dizendo que não era um pedido, e sim uma ordem. Enquanto tudo isso estava acontecendo no mundo, lá no céu, o anjo, que havia dado oportunidade para o menino reencarnar, entrava em desespero sem saber o que fazer, quando aparece um outro anjo perguntando o que tinha acontecido. Então ela responde que havia dado habilidades apelonas para o menino, que havia acabado de reencarnar, mas que ninguém lá no mundo percebeu as habilidades do garoto e agora ela não sabia mais o que fazer. E provavelmente tudo aquilo aconteceu porque o medidor de poder apenas mostrava 2 dígitos, e ela havia esquecido de dar um elemento para ele. E o outro anjo então pergunta que tipo de poder ela tinha dado ao garoto. Então ela responde que havia dado nível 1002. E o outro anjo pergunta para ela se aquilo não era exagero demais, pois não era preciso um nível tão alto como aquele. Lá no mundo, o sujeito que havia sido mandado pelo rei para que se livrasse do bebê fez o seu papel e deixou o menino lá sozinho na floresta. O garoto, que havia sido reencarnado, sabia de tudo o que estava acontecendo e não sabia o que poderia fazer, pois ele também era um bebê e mal conseguia se mexer direito. Aparentemente tudo começou errado novamente, o garoto não tinha sorte nenhuma. Então o menino logo se lembra que o sujeito havia falado para o rei que ele conseguia usar barreiras, apesar de não saber exatamente o que significava. Ele tenta usar aquela tal barreira. Ele olha para o céu e tenta imaginar a barreira. De repente algo realmente aparece no céu que talvez seria esférico ou cúbico, e bem grande. O garoto fica extremamente feliz, pois ele estava conseguindo o que queria, e ele fica muito perplexo, pois jamais pensou que fazer magia seria tão fácil assim. O menino também podia mudar aquele cubo de cor e mudar o tamanho, pois ele conseguia fazer qualquer coisa com sua imaginação, até mesmo um pássaro ele conseguiria fazer. Então ele tenta flutuar com aquela magia magnífica, e realmente dá certo, e ele fica refletindo que aquele poder era bem mais útil do que ele imaginava. Como ele estava numa floresta que nunca havia visto em sua vida, ele imagina como seria se desse de cara com um bicho. Então aparece uma raposa gigantesca na frente dele. O garoto fica em choque, pois foi literalmente no momento em que ele pensou. Ele se esqueceu que tudo
que ele imaginava virava realidade. Mas quando ele menos esperava, a raposa parte pra cima dele toda faminta. Mas graças ao poder que o garoto tem, a raposa não consegue o comer, pois estava dentro daquele cubo e era muito duro. Então a raposa jamais conseguiria fazer isso. Ele pensa em criar vários cubos menores para atacar a raposa, mas pelo jeito não tinha funcionado. Tudo que ele conseguiu fazer foi irritar mais ainda a raposa. Então ele pensa que talvez precisasse de algo muito maior. Ele olha para as árvores que eram enormes e joga na raposa com o intuito de que daquela vez a raposa tinha sido atingida e morrido. E assim então não atacaria ele mais, pois o que ele menos queria naquele momento era morrer de novo. Porém, novamente não tinha dado certo. A raposa se levanta e vai para cima do garoto. Aquelas árvores não havia sido suficiente. Então ele pensa que talvez devesse ser algo bem exagerado, para que assim de uma vez por todas a raposa fosse finalmente morta. Então, com o poder da imaginação, ele pega um pedaço da floresta para atacar a raposa. Mas a raposa começa a gritar para que ele ficasse calmo, pois ela estava se rendendo. O garoto então muda de ideia e desiste de matar a raposa. Ele se aproxima dela para conversarem. A raposa conta a ele que realmente pensou em comê-lo para poder aumentar o nível de poder dela, mas jamais pensou que um bebê daquele seria tão forte assim e completa perguntando quem era ele. O garoto até tenta falar quem ele realmente era, mas ele não consegue, afinal o bebê nem fala. E a raposa fica sem entender o porquê ele não conseguia falar, pois ele estava agindo de forma tão racional. Se realmente fosse um bebê, não conseguiria pensar também. O menino pensava que realmente era muito ruim ficar naquela situação, mas ele teve uma brilhante ideia, que talvez a barreira pudesse transformar pensamentos em som, e que se colocar aquela barreira na garganta, ele então conseguiria falar com a raposa. Novamente ela pergunta quem era aquele menino. O garoto ficava pensando se ele deveria falar o seu nome da sua antiga vida, mas ele desiste de falar e simplesmente diz que o seu nome era Haruto. Ele conta para a raposa que havia nascido em um certo reino, mas que tinha sido abandonado porque tinha baixo nível de poderes. E a raposa diz para o garoto como aquilo era possível, pois poderes que ela via nele excediam os poderes que jamais tinha visto em todos os humanos. Mas antes que o garoto possa falar alguma coisa, a raposa assustada pergunta para o menino se ele era uma reencarnação do rei demônio. O garoto pensava em negar a suposição e dizer que na verdade na vida passada ele era apenas um humano recluso e sem trabalho. Mas talvez para a situação dele não seria bacana a raposa pensar que ele era só um lixo. Então ele concorda e diz que ele era o rei demônio. E a raposa acredita facilmente, pois o garoto tinha muitos poderes. E isso fazia muito sentido para ela. A mesma se deita no chão e admite a sua derrota, dizendo que estava pronta para morrer, que ele poderia a matar. Mas o garoto diz que aquilo era demais e que ele não iria fazer nada a ela, desde que ela não tentasse o atacar de novo. E a raposa ficou sem entender nada do porquê tanta generosidade, pois o rei demônio faria totalmente o contrário disso. Como forma de agradecimento, a raposa, que chamava Fleisan, jura ao menino que vai protegê-lo. O garoto agradece e vai se retirando, mas a raposa o chama de volta e diz que aquilo foi muito por acaso, pois foi muita sorte. E completa dizendo que o garoto tinha poupado a sua vida e que de agora pra frente o pacto deles foram afirmados e chama ele de mestre. Mas o garoto não pretendia firmar pacto com a raposa. Ele apenas não matou ela porque ela se rendeu. Mas antes que ela possa falar qualquer coisa, ela cai no chão, pois estava acontecendo um problema com ele que não podia ser resolvido com magia. Ele estava com fome, mas bebê só toma um leite materno. Ela diz ao garoto que ela tinha uma ideia para ajudá-lo, então ela tenta se transformar em uma humana, mas acaba dando errado, pois quando ela ainda era uma raposa, ela tinha pelos, e quando se tornou humana, ela estava nua. O garoto pensa em roupas para ajudá-la. Ela tenta ajudar o garoto, mas não consegue. Quando ela ouve alguém se aproximando na floresta, então ela pergunta ao garoto se ela deveria matá-lo. O garoto responde a ela que eles deveriam conversar, e se não tivesse conversa, então sim deveria matá-lo. Ele tem uma brilhante ideia de fazer alguma coisa para que eles pudessem se conectar, uma espécie de telefone sem fio. Assim um ouviria o que o outro falava. Enquanto Flay conversava com o sujeito, o garoto, que agora era um bebê, pensava que não se lembrava de ter se tornado dela. Na verdade, aquela mulher era muito doida. O homem então diz a Flay que o menino era o filho de um parente dele, e que havia sido abandonado por certos motivos, mas que agora iria salvá-lo. Mas Flay, super desconfiada, pergunta por que ele queria salvar o que foi abandonado, e que aquilo não fazia nenhum sentido para ela. A raposa conversa com o cara, perguntando quem ele era e o que ele queria. O cara diz que precisava achar o garoto, pois pensava que ele deveria estar com fome, então ergue um saco cheio de leite materno. E Flay se sente ofendida, pois não conseguiu dar o leite materno ao garoto, e diz que aquilo tudo era um plano, pois sabia que ela não dava leite materno, pelo motivo de que ela ainda não era mãe, então era tudo isso para ofendê-la. Enquanto pelo tal telefone sem fio, o garoto implorava para que a mulher pegasse aquele leite materno. Ela fingia que não ouvia e continuava a discutir com o tal homem. O sujeito pede desculpas para a Flay e diz a ela que de qualquer forma ela não parecia conseguir cuidar de uma criança humana. Ele conta a Flay que uma vez perdeu um filho seu por causas naturais, mas esse bebê foi descartado como lixo apenas por não ter poderes. E o cara, ao vê-la naquela situação, diz que já que ela procurava tanto o mestre, então ele oferece contratá-la como sua serva. E como Flay queria poder ficar ao lado do bebê para ver se seria uma boa vida ou não, ela aceita. 9 anos se passaram e Haruto viveu sob os cuidados de Flay. E o sujeito que tirou ele da floresta era seu pai, e sua esposa se tornou a mãe de Haruto. Ele pretendia ir embora assim que ficasse mais velho, mas adorava aquele lugar, então decidiu continuar por lá por um tempo. O garoto também tinha uma irmãzinha, Char, que era muito apegada a Flay, porém a mesma não podia ficar tanto com ela, pois levava muito a sério o papo de cuidar do Haruto. Sua mãe se preocupava com ele ficar com ciúmes de Flay, mas ele responde que ficava feliz ao vê-la se divertir
divertindo. A mãe dele diz que Char não brincava muito com ele por conta de que ele era um menino, mas enquanto sua mãe falava, ele começa a chorar, afinal sua irmã não gostaria de brincar com o tiozinho de quase 30 anos. Mas sua mãe nem fazia ideia do real motivo dele estar chorando daquela forma. Logo a mulher dá ideia a Haruto de que o mesmo fizesse uma surpresa para sua irmã. Talvez assim a garota visse ele com outros olhos e então poderiam brincar mais juntos. O Prota usa o seu poder para criar um clone igualzinho a ele, mas que não se mexia e nem falava. Ele não queria que Flay fosse junto com ele, pois Char era muito apegada a ela, e se fosse embora juntamente com ele, então sua irmã jamais o perdoaria. Mesmo depois de ter estudado muita magia, ele não conseguiu melhorar o clone, mas se ele quisesse sair mesmo de lá sem que ninguém ficasse triste, ele teria que criar um clone de Flay também. O pai do garoto tira do quarto e leva ele até o topo do castelo, mas a verdade é que ele teria de fazer muitas coisas e o garoto não estava interessado. Porém o pai dele percebe e pede para que Haruto não ficasse de corpo mole, e diz que ele tinha um nível muito baixo de magia, e para compensar isso, ele precisava melhorar algumas outras habilidades. Porém, o Prota só queria ficar focado em sua magia, e logo tenta voltar para seu quarto, dizendo a seu pai que precisava mesmo continuar a sua pesquisa. Mas seu pai acaba o impedindo e diz que ele precisava tentar, pois talvez ele tivesse algum talento para esgrima, e por não ter opção, Haruto acaba aceitando. Logo eles começam a treinar e seu pai pedia para que o menino viesse para cima. Mas o garoto tinha muito medo, pois seu pai era muito talentoso, então como ele conseguiria acertá-lo? Também não queria apanhar na sua primeira vez no esgrima. Logo o garoto tem a brilhante ideia de usar a barreira para proteger o seu corpinho fraco, e seu pai fica em choque pois vê que seu filho era bem mais forte do que ele esperava. Então o pai dele diz que já estava para parar com o treino, mas quando o garoto abaixa a guarda ele ataca novamente, porém Haruto consegue desviar, e isso deixa o pai mais assustado ainda, afinal apenas uma pessoa de nível 30 conseguiria desviar daquele golpe. O Prota acha aquilo muito estranho, afinal o cara que tinha medido seu poder quando ele era pequeno diz que ele só era de nível 2, porém teve um dia que estava testando seu poder em seu quarto e ele suspeitou que seu nível pudesse ter mais 3 dígitos, afinal o anjo disse a ele que daria a ele um poder apelão, porém o humano só conseguia chegar até o nível 77. O pai do menino diz que os movimentos dele ainda eram de iniciantes, mas que ele poderia se tornar um espadachim de primeira se treinasse muito, pois ele levava muito jeito pra coisa. Mais tarde os pais do garoto estavam conversando e sua mãe dizia que o treinamento faria bem ao menino, pois assim ele não ficaria tanto tempo enfiado dentro daquele quarto. Ela pergunta ao pai como o garoto tinha se saído no primeiro dia de treino, e bem sério o rapaz responde que ele tinha ido muito bem na real, e que talvez Haruto realmente fosse a reencarnação do Rei Demônio, deixando a mulher extremamente assustada. O homem diz que de acordo com os relatos secretos da família real, alguém teve um caso com o Rei Demônio, e poderia ser raro, mas tem pessoas que nascem com traços demoníacos. Porém a mulher diz a ele que Haruto não tinha chifres e nem rabo. O pai acrescenta dizendo que a marca que o menino tem, dizem que era uma marca real que possui muitos poderes desconhecidos, e talvez o segredo do porquê a demônia Flay mostra tanto respeito ao menino poderia ter alguma relação com isso. A mãe, indignada com aquela situação, diz que Haruto era sim um menino normal, e que não tinha nada a ver o que o cara estava falando. Então ele, no ato de tentar acalmá-la, dá um abraço nela, dizendo que não era pra se preocupar, que não importa o que acontecesse, eles tinham uma missão de fazer aquele garoto feliz, e a mulher concorda. Porém Char estava ouvindo tudo que seus pais conversavam, pois estava apenas fingindo que estava dormindo, e ela também não conseguia acreditar que seu irmão poderia ser um demônio.